É isso aí, galera. Vamos a mais uma aulinha aqui. Vamos falar sobre polias. Vamos praticar um pouquinho de tudo que a gente conversou a respeito das leis de Newton. Beleza? E aí, coloco para vocês a ideia de polia, que também pode ser chamada de roldana. E o que vem a ser é isso. Então, vamos colocar uma imagem aqui para a gente trabalhar. Olha só. Polias fixas, né? Roldanas fixas. Tá lá, é um sisteminha, tá? De uma roda, né? Por onde passa um eixo, e ela vai ser um transmissor de força. Que legal! Tá lá, transfere em força, é um transferidor de força. Com uma vantagem, você pode alterar a direção de aplicação da força. Legal, né? Quer dizer, aquele bloco ali, eu poderia puxá-lo na vertical, mas ao invés de puxá-lo na vertical, eu estou fazendo o quê? Eu estou puxando, aplicando a mesma força, mas utilizando uma direção e sentido diferentes. Eu vou fazer as considerações aqui, ó. Eu vou trabalhar com tudo ideal, tá vendo? Tudo ideal, tá? E o que é ideal? Despreza algumas coisas, joia? Então, na física, a gente vai aproximando as coisas para situações ideais, para facilitar, obviamente, os cálculos. Tá? Primeira coisa, polia ideal. O que é? Tem massa desprezível. Tá? Você vai ver também, ó, fio ideal, tem massa desprezível. Dinamômetro ideal, massa desprezível. Por quê? A massa desses corpos desprezíveis significa que eles não interferem no que você vai medir, aí no bloco. O bloco tem massa, mas a massa das outras coisas não interferem. Legal? O que é dinamômetro? Dinamômetro é o medidor de força, tá ok? Joga na tela cheia um pouquinho para mim, Douglas, por favor. Olha só, ó, pica-pau, parece um negócio que meu pai tem para pescar, ele vai fisgar o peixe e parece aquele negócio de pegar o peixe na água. Exatamente, aquele fisgador de peixe na água é um dinamômetro, cara. Ele já pega, fisga o peixe e já sabe quanto que o peixe pesa, na verdade, quanto de massa tem o peixe, né? Aí, moçada, o que acontece? Você tem, então, olha lá, polia ideal, tá? Massa desprezível e não há escorregamento entre o fio e a polia, não há patinação entre o fio e a polia, mas não tem atrito entre a polia e o eixo. Fio ideal, tá? Um fio que tem massa desprezível e um fio que não estica, ou seja, ele não tem deformação elástica. E o dinamômetro ideal, que tem massa desprezível e somente transfere força, quer dizer, como uma mola, que nós já conversamos, só é transferidor de força. Então, se eu aplicar força num extremo do dinamômetro, a mesma força vai ser percebida na outra extremidade. Não é que o dinamômetro está submetido a duas forças, ele transmitiu a força. Guardem essa ideia. Ele não tem duas forças aplicadas a ele. Ele só transferiu a força. Legal? Ele percebe que força? A força de tração aplicada a ele. Ótimo. Vamos então ver o seguinte. Ó, se esse bloco tiver um peso de 100 newtons, os 100 newtons são transferidos pela corda e percebidos por quem? Pelo dinamômetro. O dinamômetro ficou sujeito a 200 newtons, pica-pau? Não. Ele transferiu os 100 newtons. Então, os 100 newtons que foram aplicados numa extremidade são transferidos para outra extremidade. Show? Beleza? Muito bom. Aí, coloquei aqui para a gente trabalhar essa ideia, moçada, um exercício. Vamos fazer um exercício. Porque nesse exercício eu quero com vocês trabalhar a polia, mas também eu quero trabalhar as ideias que nós vimos nas leis de Newton. Então, vamos aproveitar para fixar aquilo lá. Tá? A segunda lei de Newton e a terceira principalmente. O sistema de corpos abaixo não apresenta atrito entre os corpos A e B com a superfície. Considerando fios e polias ideais, G 10 metros por segundo ao quadrado, determine e tenha a aceleração do sistema, B, a força de tração no fio 2, e C, o tempo necessário para o corpo C atingir o solo. Beleza? Olha só. Então vamos ver o seguinte. Primeira ideia que eu vou passar aqui para vocês é, nós temos um conjunto, um sistema, ok? Os três corpos A, B e C, eles estão colocados aí para vocês, mas quais são as forças atuantes sobre eles? Exatamente. Vamos ver as forças atuantes sobre eles? Está lá, né? No corpo A, eu vou ter o peso de A, a normal de A. O corpo B, o peso de B, a normal de B. O corpo C, eu vou ter o peso de C, mas eu não tenho normal, porque não está encostado em nada. Eu tenho o quê? Tração. Tração aplicada pelo fio 2, então T2.
T2 é uma ação, aonde vai estar a reação? No corpo B, T2. Mas o corpo B está ligado ao corpo A. Se o corpo B puxa o A com uma força T1, a reação em B, T1. Tá vendo? O parzinho ação e reação em A e B, o parzinho ação e reação em B e C. Ora, é a partir daí que eu vou montar aqui as equações. Equação do corpo A. Massa do corpo A vezes a aceleração adquirida por ele. Quem ajuda o movimento do corpo A? Está lá, T1. Quem atrapalha? Não tem ninguém. Isso igual a massa do corpo A vezes a aceleração. Sobre o corpo B, vamos lá. Equação do corpo B. Resultante sobre o corpo B, massa do corpo B vezes a aceleração. Quem ajuda o corpo B? Olha lá, T2. Quem atrapalha? T1. Isso igual a massa do corpo B vezes a aceleração. E olha para o corpo C. Quem ajuda o corpo C? É isso que está. O corpo C tem tendência a subir ou a descer? Então, como a tendência do corpo C é descer, quem ajuda o corpo C é o próprio peso dele, PC. Quem atrapalha? T2. Isso igual a massa de C vezes a aceleração. Eu obtive 3 equações, por quê? Uma equação para cada corpo. Corpo A, equação do corpo A. Corpo B, equação do corpo B. Corpo C, equação do corpo C. Legal? Tá. A partir disso, galera, nós vamos então fazer um sisteminha. Talvez esteja rolando uma pergunta aí. Por que ficou A em todos? Porque os 3 corpos estarão sujeitos à mesma aceleração. Se o corpo C acelerar, vai acelerar o B e vai acelerar o A. Então, os 3 aceleram juntos, um puxa o outro. Então, os 3 acelerando juntos. Legal? Vamos desenvolver isso então? Olha só. Ao fazer a soma dessas equações, a soma desse sistema de equações, eu vou ver que T1 neutraliza T1, T2 neutraliza T2, sobrou PC, ajudando. Soma das massas da aceleração. Tá joia? Então, você vai ter que a aceleração vai ficar com o valor 5 metros por segundo quadrado. Eu descobri a aceleração e, a partir dessa aceleração, eu posso, então, determinar a tração no fio T2. Vamos lá determinar a tração no fio T2? Quando, então, eu falo assim para vocês. T1 menos 0 é igual a MA vezes A. Lembra de quem é essa primeira equação? Perdão, volta lá um pouquinho para mim. Isso, obrigado. Lembra de quem é essa primeira equação? É a equação do corpo A, MA vezes a aceleração. Eu descubro ali a tração no fio 1, 2 vezes a massa do corpo A, que é 2, a aceleração, que é 5, eu descobri a tração no fio 1, 10. E no fio 2, que é o pedido, então ficou T2 menos T1, que é a equação do corpo B. T2 eu não sei. T1, acabei de descobrir 10. Isso é igual a 3, que é a massa do corpo B vezes a aceleração. Vou encontrar então 3 e 5, 15. O 10 que vem do outro lado, vem positivo, somando 25. Beleza? Encontrei T2. Falta a gente desenvolver quem? O tempo. E o tempo, moçada? O tempo, vê lá comigo. Vocês vão lembrar dessa equação. A gente trabalhou isso aí na cinemática. Lembram-se dessa equação? Sorvete mais meia água tônica? Tá? Por que eu coloquei esse exercício aí? Porque vocês estão vendo que na dinâmica pode-se usar também as equações da cinemática. Por quê? Porque nas equações de move aparece a aceleração. Que legal, cara. Então você tem lá o S, que é igual a S0 mais V0t, meio de até o quadrado. Lembre-se, é a equação dos espaços para que o movimento uniformemente variado. Passou o S0 para o outro lado, então ΔS, que é igual a V0t, meio de até o quadrado. O ΔS, 2,5 metros de queda. Metade da aceleração, 5 vezes o tempo ao quadrado. Vou encontrar o tempo igual a 1. Então, 1 segundo para cair. Usei o quê? Equação da cinemática dentro de um exercício de dinâmica. Que louco, né? Por que pode? Porque é a aceleração. A aceleração é o termo que liga essas duas grandes áreas. Ótimo. Agora, moçada, espera aí que nós podemos trabalhar com mais de uma polia. Vamos ver, tá? Associação de polias. Olha que rápido que a gente vai ver isso aqui. Joguinho rápido. Vamos começar com essa ideia. Nossa, quanta polia. Putz grila. O que eu faço com esse monte de coisa aí? As polias pintadinhas de verde são polias chamadas polias móveis. As polias pintadinhas de vermelho são polias fixas. Tá ok? Quer dizer, as polias vermelhas não se mexem. Mas à medida que eu puxar aquele cabo, o conjunto
com as 3 polias verdes e o bloco vão subir. Então, polias móveis, tá? Ali no caso, 3 polias móveis. E eu coloquei essa observação. Com um único fio ou cabo, tem-se então uma única tração transmitida. Aqui, ok? Beleza? Cada cabo, uma tração. Cada fio, uma tração. Beleza? Vamos, acompanha comigo o detalhezinho do desenho, do exercício. Vamos lá, juntos. Reparem comigo. Ah, ora, então, se é um único fio, é uma única tração, vê lá. A tração está sendo transmitida pelo fio. Viu que passou ali? Olha o desenho. Acompanhe o desenho. Não olha para mim não, olha para o desenho. Ó, então vai ser transmitida a tração? Olha lá. Está sendo transmitida pelo fio. Pelo fio. É um único fio, é a mesma tração. Está sendo transmitida pelo fio. Está sendo transmitida pelo fio. Está sendo transmitida pelo fio. Chegou na extremidade. Ou seja, a mesma tração por todo o fio. Então, moçada, eu vou ter o quê? Está vendo que tem 6 trações aplicadas nas polias verdes? 6 trações, equilibrando aquela carga, aquele peso. Então, eu vou ter que a tração vai ser o quê? Peso sobre 6. Nossa, então polia móvel reduz a força. Que legal. Quer dizer, eu aplicando uma força 6 vezes menor, eu consigo levantar aquele bloco lá. Ah, ora, eu consigo, com uma força 6 vezes menor que o peso do bloco, levantá-lo. Exatamente. É uma vantagem mecânica apresentada por esse conjunto aí, tá ok? Ora, genericamente, eu posso dizer para vocês então o quê? Que a tração é carga dividido por 2N, onde N é o número de polias móveis. Só tem uma desvantagem. O trabalho é constante. Tá? A função trabalho é constante. Significa o quê? Tá? Significa que para ter uma tração menor, você tem que deslocar mais fio. Ah, então vou fazer 6 vezes menos força, então eu tenho que puxar 6 vezes mais fio. Deslocar 6 vezes mais fio. Legal? Essa associação é chamada paralelo. E a associação em série? Vamos dar uma olhadinha? Associação em série, polias em série. Tá? De novo, ó, tem aí um conjunto onde ó, as verdes, pintei de verde para vocês, para mostrar que são as polias que vão se movimentar. Okay? Não olha para mim, olha para o desenho. Mas antes de olhar para o desenho, volta aqui, olha para mim, olha aqui para mim. Ah, obrigado. Ó, acontece, uma informação que nós já tínhamos conversado. Cada fio, uma tração. Se eu tiver um fio, uma tração. 2 fios, 2 trações. 3 fios, 3 trações. Então, veja só, eu tenho 3 fios ali interligados. Tá joia? No primeiro fio, já desenhei para vocês. Tração T1, que termina na segunda polia móvel. Então, vou dizer o quê? 2 trações para cima, 2T1, é igual ao peso. Então, T1 é igual ao peso sobre 2. A carga sobre 2. Olhem no desenho, não olhem para mim, tá? Vamos lá. No segundo fio, apareceu segunda tração, T2. 2T2 para cima é igual ao T1. T1 que já era peso sobre 2, então T2 vai ficar peso sobre 4. De novo, olha para o fio. T3, 2T3 é igual a T2. Então, T3 vai ficar T2 sobre 2, ou o que era peso sobre 4, dividido por 2, peso sobre 8. Generalizando, esse tipo de associação vai ficar carga dividido por 2 elevado a N. Que louco, né? Onde N é o número de polias móveis. Que bonito. Novamente, a única informação ali que é constante é o trabalho. Então, se você teve uma redução de tração, você vai ter um aumento de deslocamento. Você reduziu a força em 8 vezes. Então, você vai ter um aumento do deslocamento, de puxar de fio, 8 vezes. Legal, né? Resumindo, então, moçada, tá aí, ó. Na associação em série, eu tenho o quê? Carga dividido por 2 elevado a N. Na associação em paralelo, carga dividido por 2N. Fechou? Beleza? Muito bom. Coloquei um exercíciozinho para a gente só treinar. Olha só, um sistema de polias composto de 2 polias móveis e uma fixa é utilizado para equilibrar os corpos A e B. As polias e os fios possuem massas desprezíveis e os fios são inextensíveis. Sabendo-se que o peso do corpo A é igual a 340 newtons, determine o peso do corpo B em newtons para manter o sistema em equilíbrio. Tá? O que vai acontecer? Ora, você tem quantas polias móveis ali?
né? Você tem duas polias móveis, beleza? No tipo de associação, série. Tá ok? Como que eu vou desenvolver isso? Então, o peso daquele corpo B tem que ser o equivalente ao peso do corpo A, igual ao peso do corpo A? Não. Mas tem que ter um valor, tá, que seja capaz de equilibrar o corpo A. Dadas as polias móveis, o que vai acontecer? Olha só, né? Como é uma associação em série, então T é igual a carga, ou peso, dividido por 2 elevado a N. Então, quem que é a tração? É o peso de B. Quem que é a carga? É o peso de A. Dividido por 2 elevado a 2 polias móveis, 2 elevado a 2. Então, PB vai ficar 340 dividido por 4, 85 newtons. Com isso, então você fala assim, com um peso de 85 newtons, eu consigo equilibrar um peso de 340 newtons. Olha que legal, olha a vantagem mecânica que esse sistema consegue fornecer para a gente. Por último, como é que também é conhecido esse sistema de polias móveis? É conhecido como talha mecânica. Beleza, moçada? Com isso, eu termino aí esse conjunto, tá, de fatores, aí, de informações para vocês, para a gente produzir bastante exercício e treinar. Isso tem que ser treinado. Então, bora para a aula, bora passar!